Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Auditoria e Segurança de Sistemas e essa é a nossa terceira aula. Nesta aula vamos entender os conceitos para desenvolver o planejamento da auditoria. Esse planejamento é primordial para a execução e finalização do trabalho realizado pelo auditor. O planejamento da auditoria é a primeira fase do trabalho do auditor e deve ser realizada com uma visão técnica e bem estruturada, para garantir a eficiência nas fases posteriores. Para efetivar esse planejamento, será necessário ter um conhecimento prévio da entidade a ser auditada. Dessa forma, será possível estimar tempo, pontos importantes para investigar e pessoas que serão alocadas para o trabalho. Dentre as fases a serem destacadas no planejamento, podemos citar: conhecer a empresa, determinar escopo de trabalho, definir recursos, prazos e pessoas, definir cronograma para a execução dos trabalhos. Dentro do planejamento geral da auditoria, vamos encontrar uma subcategoria denominada Sistema de Informação. Da mesma forma que abordamos aspectos ligados às rotinas de controles internos, processos e procedimentos da empresa, se faz necessário analisar sistemas informatizados. Para que a categoria Sistema de Informação seja abordada de forma adequada ao contexto geral da auditoria, será necessário checar a confiabilidade do plano de política de segurança da gestão de tecnologia da informação. Caso não haja credibilidade na política empregada, será necessário expandir o tempo de investigação do planejamento, criando métodos que possam atender a esse quesito para o fluxo seguro de informações. Na execução do planejamento, é necessário criar o cronograma estimando o tempo, demanda de profissionais e principalmente os setores e equipamentos que serão analisados. A avaliação dos controles internos proporciona uma grande preocupação no processo de auditoria, qualquer que seja seu objetivo. Controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada pela administração, tanto pela alta administração como pelos níveis gerenciais, para aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas sejam atingidos. Essas ações têm a finalidade de conferir precisão e confiabilidade aos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas administrativas prescritas. Podemos classificar a natureza dos controles de três formas: preventivos, detectivos e corretivos. O controle preventivo é utilizado na tentativa de eliminar erros, omissões ou fraudes antes da incidência. Sem dúvida, podemos considerar o mecanismo de controle mais eficiente, pois evita os problemas antes que aconteçam. O controle detectivo serve para localizar erros ou fraudes no sistema da empresa, possibilitando dessa forma a rápida intervenção ou eliminação de procedimentos não confiáveis. Já os controles corretivos são utilizados para a correção de erros quando detectados. Dessa forma, o impacto sobre a instituição será menor, pois a falha foi prevista com antecedência. As técnicas de controle são aplicadas tanto no nível da instituição, bem como na gestão da tecnologia da informação. É importante frisar que antes da existência de um sistema computacional, já existe a empresa, que por sua vez promoverá procedimentos para uma padronização de sua rotina de trabalho. Ponto de controle é o apontamento ou indicação dos setores ou procedimentos que serão avaliados a fundo pelo auditor. No primeiro momento, o auditor observa superficialmente a rotina da empresa, destacando, através do seu ponto de vista, o que pode ser importante para uma análise futura mais aprofundada. A situação do ambiente computacional deve ser considerada pelo auditor como sendo de interesse para a validação e avaliação do processo de trabalho. Dentro da instituição, podemos determinar os pontos-chave para avaliação e levantamento de informações pertinentes ao trabalho de análise investigativa do auditor. É importante ressaltar que pontos não considerados chaves poderão ser reclassificados para um possível ponto de controle. Através do ponto de controle é possível criar indicadores que vão auxiliar as possíveis mudanças ou melhorias na organização, bem como auxiliar o auditor a gerar gráficos diários ou regiões críticas da entidade. Essas informações são essenciais na geração do relatório final da auditoria. É possível atingir os objetivos da auditoria utilizando dois tipos de testes: os testes de conformidade e os testes substantivos. Os testes de conformidade são utilizados na tentativa de verificar a confiabilidade dos controles internos da organização. É normal que a empresa já tenha sua rotina de trabalho. Basta saber onde essas rotinas são confiáveis ou se realmente são efetivas. O auditor tem autonomia para efetuar testes através dos controles normalmente utilizados, no intuito de detectar possíveis falhas. Inconformidade quer dizer não aceito.
Esse termo é muito usado pela auditoria para identificar processos ou procedimentos que não estão funcionando adequadamente. A inconformidade gera problemas no controle das organizações. O principal papel do auditor é localizar esses problemas para auxiliar o processo de correção dos controles internos. Os testes substantivos verificam os documentos específicos da organização, como controles financeiros, livro-caixa, balancetes e outros. O seu principal objetivo é checar a integridade das informações que possam afetar diretamente a vida financeira da empresa. Normalmente, esse teste é realizado por um profissional que tem habilidade em economia ou contabilidade, com conhecimentos em informática, para analisar os dados que estão sendo eletronicamente armazenados. Não deve ser necessário que o auditor possua formação na área computacional, mas com conhecimento mais aprofundado em tecnologia da informação, o trabalho será facilitado. Normalmente, esse tipo de teste é realizado em conjunto por auditores com formação em suas respectivas áreas do conhecimento. O relatório de auditoria é a fase final do trabalho. Essa etapa do processo envolve a discussão e análise sobre os documentos aplicados ou recolhidos pelo comitê e gerência técnica responsável. Tem como objetivo a definição por escrito do trabalho da auditoria, com enfoque direcionado aos processos da organização. É importante ressaltar que o relatório final da auditoria é um documento que deve ser concluído de forma independente e imparcial em relação à organização. Esse relatório visa principalmente promover conhecimento sobre os fatos analisados ocorridos no intuito de esclarecer ou apontar possíveis melhorias no processo. Aqui temos um exemplo de um modelo de relatório de auditoria. Normalmente terá as seguintes informações: o nome da organização, a data inicial, missão e objetivos, os nomes dos auditores, os objetivos da auditoria, qual será a abrangência, o que se deseja apurar e qual será a sua finalidade, a área de desempenho, os locais que envolvam maiores ou menores riscos na empresa, pessoas e recursos, as pessoas que devem ser alocadas para a execução do trabalho, bem como os instrumentos utilizados ou consumidos para análise, o cronograma, a inclusão do cronograma e responsáveis pela execução do trabalho, e por fim as lições aprendidas no processo da auditoria.